Bom dia a todos, bom dia ao plenário. A gente veio aqui hoje que a gente está pedindo fazer um requerimento que a gente precisa de uma escola de primeiro ano integral. Porque a fase 1 e a fase 2, eles têm um período integral, os nossos filhos ficam na escola veneranda. Então, nos ajuda muito para a gente trabalhar. Só que o primeiro ano não tem, seria meio período. E o segundo, o terceiro em diante tem. Só que como a gente tem essa brecha do primeiro ano, a gente não tem o que fazer com as crianças. Até porque o horário sair 11 horas, nem é horário de almoço para os pais dar conta de buscar. E a gente está preocupado o que a gente vai fazer no período da tarde. A gente não tem com quem deixar. De primeiro tinha a vozinha que olhava, tinha uma tia que olhava. Hoje a gente não tem isso mais. E também está muito complicado deixar uma criança de 6, 7 anos com qualquer pessoa. A gente não consegue confiar em qualquer um. Então, nessa brecha do primeiro ano, a gente não tem o que a gente fazer com as crianças. Então, a gente pede, socorre a prefeitura que nos ajude, porque nesse primeiro ano não tem para onde as crianças ir período integral. Eu tenho as minhas dificuldades, cada uma tem uma. A dificuldade da Karina é um pouquinho mais complicada. Olá, bom dia a todos. Então, eu tenho gêmeos e não tenho com quem deixar, não tenho família para ajudar. E no meu caso também é mais complicado. Já conversei com o meu patrão de pedir conta para mim poder ficar com as crianças. E preciso trabalhar também. No meu caso também é complicado. Aí eu tenho uma moça, mas ela estuda. Se eu pôr de manhã, o horário que sai... Uma sai mais cedo, depois do almoço também ela pode ir para a escola, mas não tem com quem deixar as crianças. E me ajudaria muito se conseguimos, pelo menos para um lugar também, né, que eles estudem, um lugar que eles possam estar indo pela prefeitura. Só para ressaltar, a gente sabe que assim, o volume de necessidade de escolas de período integral é grande. Então, assim, quando a gente vai pedir, nos anos anteriores, sempre tem um volume grande. A gente acredita, né, nós estamos falando da escola veneranda, mas eu acredito que, na cidade, o volume de pessoas que necessitam dessas vagas é muito grande, porque eu, por exemplo, não conseguia vaga antes, no período integral, devido ao grande volume de pessoas que precisam, porque hoje em dia, a grande maioria, pai e mãe precisam trabalhar, né? A gente sabe que em outros tempos não tinha essa demanda, então hoje a gente tem essa demanda. Não sabemos por que hoje só o primeiro ano, porque você está resguardado até a fase 2, depois você está no segundo ano pelo Estado, e por que o primeiro ano ficou descoberto nesse período de só ter meio período, né? Então, ver se a prefeitura poderia, nesse momento, abarcar esses alunos, né? Poder fazer nos bairros, aí ver qual que seria a demanda, não sei como que isso seria feito, mas a gente buscar, não só para nós estamos pedindo ali no nosso bairro e tudo, mas a gente acredita que é uma demanda da cidade, que seria muito importante se fosse escutado isso, se fosse visto, porque realmente, hoje, com o volume, né, a gente sabe dos riscos que a criança tem de ficar na rua, a gente não pode deixar. Então, assim, pedimos aí vocês que se solidarizem nesse momento com essa causa, que possam olhar para isso nesse momento, e a gente realmente agradece vocês terem cedido esse tempo para a gente, né, para a gente poder estar aqui. Obrigada. Peço com a palavra, vereador Hilton Ferreira. Uma parte em relação... Vereador Claudinei da Rocha. Eu, como professor, e a gente já lida com creche há muitos anos que a gente já vem brigando sobre isso. Por quê? Fase 1, fase 2, tempo integral, inclusive agora a prefeitura foi obrigada a criar 25% das fases em tempo integral. Olha só, foram obrigadas a fazerem isso. Então, além das creches, a prefeitura criou o tempo integral. A respeito do tempo integral de primeiro ano, que a gente já vem conversando ao longo do tempo, inclusive o nosso prefeito Alexandre Ferreira, antes da eleição, conversei com ele a esse respeito. Nossa, é uma das nossas prioridades, vamos fazer. Como foi no outro mandato?
Nada foi feito em relação a isso, e nem pelo menos, eu tenho certeza, que quando algum problema acontece, quando alguma situação não pode ser concretizada, que existem leis, que existem formas, vem a público e fala. Mas não simplesmente, de repente o ano que vem ele faz, porque é ano de eleição. Mas explicar o porquê que não se deve fazer, o que acontece. Porque nós temos esse buraco, já há muitos anos que a gente discute sobre isso. Por que o segundo ano aí começa a ter tempo integral e o primeiro ano não? Então sempre foi debatido nessa casa, muitos aqui brigando sobre isso, o Claudinei também que conhece essa questão, que sempre trabalhou ao lado das creches, a gente sempre viu esse buraco. Chega final do ano agora que vai fazer a formatura, vocês já ficam preocupadas, aonde que eu vou deixar a minha criança? Ah, mas tem projetos, que projetos que tem? Sabe, eu sei de algumas crianças que nós encaminhamos, lá do Leporace, por exemplo, para fazer projeto no CEPROL, no centro, mas tem que pagar a van, 250, 300 reais, dependendo a distância que é. Então, o executivo nunca teve esse olhar. Agora, existem leis proibitivas, a gente não sabe, porque a secretária não conversa, a secretária não fala para nós qual que é o problema, qual que é a dificuldade, para que a gente encontre meios de fazer isso. E nós temos Franca com mais de 300 entidades assistenciais para projetos, para que ele fique na escola meio período e vai para outro período fazer um tempo integral, mas que seja atendido, que seja amparado, que seja um prolongamento do executivo. Mas não conversa, a gente nunca sabe o que a secretária pensa, qual que é a forma que ela fala, o prefeito, o que ele pensa em relação a isso. Mas só para dizer para vocês, vocês não estão sozinhas. Há muito tempo a gente já briga sobre isso, a gente sente o que vocês sentem, né? Porque é o ano que eles saem da creche amparado, protegido, carinho, ainda mais a veneranda. Nossa, é um amparo tão legal. E vai para onde? Vai para uma escola, não estamos aqui questionando, mas é o seguinte, uma vez por semana não tem aula, sai mais cedo, não vai fazer reunião de não sei o que, reunião de não sei o que, reunião de não sei o que, não tem aula, né? Mas são 200 de eletivo, mas tem reunião do segundo, reunião não sei o que, reunião não sei o que. Então, vocês ficam totalmente. E outra, eu fui do conselho tutelar 2 mandatos, aí fica lá ligando, eu queria avisar que tal criança está sozinha em casa, criança de 7 anos, 8 anos, aí vai falar com a mãe e falou, aonde que eu vou deixar? Eu até orientava, falava, mãe, mas avisa a vizinha, para que qualquer coisa acontecer, porque eu já atendi uma criança que sozinha a geladeira caiu em cima dela. Então, é uma irresponsabilidade muito grande do executivo, da secretária de educação, há muitos e muitos anos, não conversar com vocês, conversar conosco, um assunto tão sério. Quem sabe agora vocês estão tocando nesse assunto, a gente está tocando de novo, o ano que vem, que é o ano político, ele resolva fazer. Quem sabe isso? Mas legal que vocês estão aí, eu tenho certeza que outros amigos ali vão tocar nesse assunto aí, e que apareça uma luz para todos nós, tá bom? Com a palavra, vereador Claudinei da Rocha. Primeiramente, eu quero agradecer a presença, né, da Lucinéia, da Thaís, da Karina e da Maria Isabel. Aqui é a casa do povo, você está no lugar certo. E só sabe do problema quem convive com ele. Vocês estão convivendo. Agora não, mas a partir do ano que vem, se o prefeito não resolver essa questão, vocês estão com problema. Igual vocês, a cidade inteira convive com essa questão. Inclusive estou aqui com requerimento, desde o início do meu 3º mandato, eu venho falando sobre essa questão de escola de período integral. E não é só para o 1º ano não, até para o 4º ano. Porque o 2º ano, em algumas escolas do estado, tem período integral. Agora, por que o município não pode colocar período integral até a 4ª série? A 1ª série resolveria o problema em partes. Porque no 2º ano, não tendo no município, as mães procuram escola do estado e resolve o seu problema. Agora, o 1º ano não existe nem no estado, nem no município. E nas conversas que eu tive com o prefeito, junto com a Secretaria da Educação, eles me falaram que estaria colocando de forma gradativa. Esse ano foi
a fase 1 e fase 2. Só que na minha percepção, neste ano, teríamos escola de período integral já no primeiro ano. Infelizmente, eu fui frustrado. Viu, senhora secretária? Eu fui frustrado. Então, através das falas de vocês, que acenda uma luz e que no próximo ano coloque, pelo menos, o primeiro ano para resolver os problemas das mães que sofrem. Estão sofrendo hoje, porque não sabe como vai fazer com seus filhos no amanhã. E dá tempo, nós estamos no meio do ano, dá tempo, viu, secretária, de se organizar e colocar o primeiro ano já no próximo ano. E no ano seguinte já coloca o segundo ano, o terceiro ano, quarto ano, e automaticamente estaremos resolvendo os problemas das mães que sofrem por não saber com quem deixará seus filhos. Então, você está de parabéns, aqui é a Casa do Povo, e tem que falar mesmo. Está aqui, ó, requerimentos, mas muitas das vezes nós não somos atendidos. E vocês são um reforço para que possamos ter mais força de falar com o prefeito, falar com a secretaria e resolver essas questões. Obrigado pela presença. Presidente, só para reforçar um pouquinho do Claudina. Claudina, então agora é hora. Se o problema é falta de dinheiro, vamos tirar lá uns 2 milhões da publicidade do prefeito e manda para fazer o primeiro ano tempo integral. Né? Porque quase 5 milhões para publicidade, talvez agora seja a hora de mexer na LDO e transferir esse dinheiro para obrigatoriamente transformar o primeiro ano no tempo integral. Lucinéia, Thaís, Karina, Maria Isabel, agradecemos a presença de vocês aqui. E sempre estiver, o plenário da Câmara está sempre à disposição, com um tema muito relevante para a nossa cidade, sabemos a dificuldade que tem, então está sempre à disposição aqui. O Claudinei e o Wilton, que representa o setor da educação, está aí fazendo os requerimentos e as providências necessárias.